Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como vocês estão? Espero que bem. Mais uma semana, mais uma aula desse nosso módulo de atendimento ao cliente, que a gente vem descobrindo, observando várias coisas desde o início do módulo e já estamos na aula 7, né, na parte 7 desse módulo, em que a gente já há duas aulas vem falando sobre os tipos de atendimento. Já falamos sobre saque, já falamos sobre vendas e hoje vamos falar de atendimento técnico e financeiro. É, não vou fazer revisão de tudo, dê uma olhada nas aulas anteriores, algumas tem uma revisãozinha logo no início da aula, mas quero falar dos tipos de atendimento, desse caminho que a gente vem seguindo desde duas aulas atrás, né? Falamos saque e vendas. É, porque eu gosto de fazer essa observação no início das aulas, que se a gente está falando de atendimento ao cliente, é um assunto só, né? Por mais que a gente vá separando em algumas aulas, ainda mais agora quando a gente entrou em tipos de atendimento, né? A gente fala de saque, a gente falou de vendas e hoje a gente vai falar de técnico financeiro, a gente vai falar de retenção. E em algumas aulas eu dou algumas dicas, falo de uma melhor abordagem para atendimento, de uma melhor, não só abordagem, mas recepção também do cliente e de várias coisas que podem agregar a esse atendimento. E essas dicas, elas vão servir para todos os tipos de atendimento, tá? E para todos os canais também, né? A não ser quando é uma coisa muito específica. Mas é importante que vocês compreendam que essas dicas, tudo isso vai se complementando, né? Algumas coisas vão ser específicas, mas a maioria serve para todos os tipos de atendimento. Todas as dicas servem para todos os tipos de atendimento, tá? Então, numa aula que eu dei sobre saque, que eu dei algumas dicas, vai servir também as dicas para quando vocês fizerem um atendimento técnico, um atendimento financeiro, porque se a gente observar, é tudo um serviço de atendimento ao consumidor, né? Aquela lá o significado de saque. Todos esses tipos de atendimento são de atendimento ao consumidor, né? Então, de qualquer forma, você vai estar atendendo ao consumidor. O importante é observar as particularidades de cada tipo de atendimento, tá? No atendimento técnico, vão ter particularidades diferentes do saque, que é a porta de entrada da empresa. E nas vendas a gente viu que tem particularidades diferentes também, né? Porque desculpa, o saque é a porta de entrada para o atendimento. As vendas são a porta de entrada para a empresa, né? Então tem essas particularidadezinhas, cada tipo de atendimento, mas no geral, todas as dicas, quando a gente falar de dicas no trato do cliente, quando a gente falar de dicas de condução do atendimento, vão servir para todos os tipos de atendimento. Ok? É importante que a gente observe isso, porque senão pode ficar a impressão de que, mas aquela observação, aquela dica que a gente viu lá naquela aula tal, aquele modo de conduzir, aquela estrutura que você passou não vai servir para esse tipo de atendimento. A gente precisa observar as particularidades de cada atendimento, mas no geral vão servir para todos sim. Então, bora entrar no conteúdo dessa aula, tá? Pra gente ganhar tempo aqui e conseguir compreender melhor sobre o atendimento técnico e o atendimento financeiro. Começando, claro, pelo atendimento técnico, conforme eu coloquei aí no título da aula, tá? Vamos lá, peraí, para eu passar. O que a gente pode entender por atendimento técnico? O atendimento técnico especializado é aquele que depende de conhecimento técnico sobre algum equipamento ou serviço técnico. Tá? Então a gente tem aí no mercado várias empresas, tá? A grande maioria que oferece algum tipo de serviço ou algum tipo de produto que está suscetível à manutenção, a dar algum tipo de problema, tá? E eu digo que geralmente são serviços, quando a gente observa isso, são serviços mais caros, serviços e de serviços mais essenciais à vida do consumidor. Explico. Uma loja de roupa que vende roupa, por exemplo, não vai ter um atendimento técnico, né? Porque não tem nada de técnico numa roupa, tá? Ninguém vai abrir um furo, você pode ligar para reclamar e a empresa talvez trocar. Mas não é disso que a gente está falando. Atendimento técnico é quando existe alguma técnica no funcionamento de um produto ou de um serviço, ok? Então essas empresas vão ter esse atendimento especializado
para atender aos clientes, tá? Seja o cliente que comprou um produto ou seja um cliente que utiliza constantemente de algum serviço oferecido, tá? Seguindo aqui, os atendimentos de saque precisam ser cordiais e isso já garante grande parte da satisfação do cliente. Né? Às vezes a pessoa só precisa ser acolhida e tirar algum tipo de dúvida, que muitas vezes não vai passar pela parte técnica, ou pode até passar pela parte técnica, mas é uma coisa muito superficial, às vezes como liga um aparelho, tá? Às vezes como faz a limpeza, alguma coisa dessas o saque pode absorver. Mas se for uma coisa muito mais específica, precisa de um atendimento que a pessoa tenha o conhecimento para ouvir, né, aquela demanda, saber interpretar, saber ouvir, saber decifrar qual é o problema, como que ele vai resolver aquilo. A gente vai ver mais disso mais para frente da aula, tá? E atender o cliente. Porque quando a gente fala de atendimento técnico, tá aí, ó, o atendimento técnico precisa de muito mais que satisfação. Ele precisa de solução. Então, o esquema da satisfação do cliente, que vai fazer o cliente continuar comprando com você, no caso de produto, ou manter aquele serviço que ele tem, pagando lá mensalmente, ele depende muito de satisfação e também de solução. Eu queria gravar um atendimento que eu tive hoje, que eu liguei para a empresa, claro, net aqui, para ver a internet da minha casa, que não tá legal há um tempo, tem caído muito o sinal, tá intermitente, já vem um tempo já acontecendo isso. E na verdade ele não, além de estar caindo muito, o sinal já não está com a qualidade que tinha antes. Eu já venho observando um tempo, eu sou dessas pessoas que vai ligar no último caso, porque eu não tenho muito tempo para ficar explicando as coisas por telefone e demora para ser atendido quando é uma empresa muito grande assim. Então, o meu comportamento como consumidora pode até ser diferente dos outros, mas eu entendo que para a pessoa parar e tirar o seu tempo para ligar é porque ela realmente está precisando de ajuda, né? Eu sei que tem gente que qualquer coisa vai ligar, dependendo da idade, dependendo do conhecimento, mas não é a grande maioria, né? E nesses tipos de atendimento, a gente não precisa só de satisfação. A menina me atendeu super bem, eu estou super satisfeita com o atendimento da empresa, foi simpática comigo, me ouviu. Mas eu preciso, na verdade, de solução. Eu preciso que o técnico venha aqui em casa, que ficou marcado, inclusive, para hoje, mais tarde. Eu preciso que o técnico venha aqui em casa e resolva o meu problema. Tá? Que ele venha aqui, olhe os cabos, faça testes, veja o modem, veja se está ou não com problema e mude o aparelho e que resolva. E que eu tenha uma internet de mais qualidade na minha casa para executar as atividades que eu preciso aqui, tanto de trabalho quanto de lazer. Tá? Então, o esquema do atendimento técnico, ele vai além da satisfação. Ele não só precisa de satisfação, ele precisa de solução. Então, a gente vai observar aqui um esquema só para vocês entenderem um pouco da diferença para os demais atendimentos. Então, gente, vamos lá. O esqueminha é esse aqui, que mostra exatamente o que nós estamos falando. Atendimento cordial, mas não solução da dúvida ou necessidade do cliente, insatisfação do cliente, né? É o que eu acabei de falar do meu atendimento aqui. A menina super me atendeu bem, vai mandar o técnico aqui em casa, se ele não resolver o problema, tá? Eu vou ficar insatisfeita, tá? Então, de nada adianta a cordialidade nesses casos, né? Porque com atendimento técnico a pessoa quer a solução do problema. Um atendimento não cordial, se eu ligo pra lá e a menina é, sei lá, estúpida comigo, grossa, alguma coisa, e mas me resolveu o problema, eu vou continuar insatisfeita, porque eu acredito que eu mereça ser bem tratada. Todos os clientes merecem ser bem tratadas. Não só todos os clientes, mas todas as pessoas merecem ser bem tratadas, né? O atendimento também. Mas se não me atenderem bem, mas resolverem meu problema, eu vou ficar insatisfeita da mesma forma. Falei, ok, eles resolveram, mas podiam ter sido mais legais comigo, cordiais comigo, simpáticos comigo, enfim. Podiam ter conduzido melhor o atendimento. E temos a terceira solução, que é a que leva à satisfação do cliente, que é o atendimento cordial mais solução da dúvida ou necessidade do cliente. Vai dar na satisfação do cliente. Tá? Eu já fui saque, tá? No caso era de call center, tá? Mas isso, como eu falei aqui, se aplica a todos os tipos de atendimento. E tinha essa situação de, hoje em dia, o próprio saque, eu sei porque eu trabalhei justamente na NET,
Então, lá funcionava diferente do que funciona hoje. Hoje em dia, o saque faz os testes iniciais antes de mandar o técnico em casa. Mas antes, quando eu trabalhava lá, eu era o saque e quando o cliente tinha algum problema, a gente transferia para um setor de atendimento técnico e lá eles faziam os testes para resolver o problema por linha mesmo, para que o cliente fique satisfeito, porque é uma resolução de problema mais rápida, ou para agendar a visita técnica, no caso de não conseguir resolver por telefone, que é mais uma tentativa de resolução do problema para a satisfação do cliente, ok? Então, nós temos esse esquema aqui justamente para que vocês compreendam que não basta um atendimento cordial, não basta a pessoa representar bem a empresa no sentido de uma boa condução do atendimento, se não resolver de fato o motivo, né, daquela ligação, o motivo daquele contato, o motivo daquela visita, porque pode ser um atendimento presencial, tá? Então a gente precisa estar atento a isso. Já vimos aqui o esquema e agora a gente vai dar uma olhada nos pontos importantes para a identificação de um problema. Ou seja, se você, como assistente administrativo, observar essa demanda na empresa, o que essa área precisa ter, a área técnica, aquela que vai identificar o problema do cliente, para resolvê-lo, tá? Então é muito importante que se observe se a empresa tem essa demanda de atendimento técnico, que se observe se esses pontos importantes já são colocados em prática e se você fizer parte de um atendimento técnico, a mesma coisa. Se observar esse caminho aí a seguir para a identificação de um problema, o atendimento vai ficar mais prático, mais rápido, gerando a satisfação do cliente e sendo bom para você também, porque vai conseguir resolver o problema e ponto para você como atendente, ponto para a empresa que vai continuar com o cliente. Porque a gente precisa entender isso, né? O atendimento técnico, o atendimento financeiro também, que é outro que a gente vai conversar hoje, a gente precisa estar atento a resolver o problema do cliente justamente pelo fato de que se esse problema não for resolvido, isso pode culminar na saída dele da empresa. A gente ainda vai falar de retenção de clientes, se eu não me engano é a próxima aula, mas se não for a próxima é a outra. Mas para não chegar no ponto do cliente querer cancelar, é bom que a gente já observe e já resolva esse problema rápido, para não gerar essa insatisfação que vai levar ele a sair da base, porque vocês imaginem, se a empresa não tem o foco na satisfação do cliente, na resolução dos problemas técnicos que seu produto ou que seu serviço apresentarem, vai acabar que as pessoas vão ficar insatisfeitas e não vão só não mais comprar daquela marca. Lembra que a gente conversou sobre isso? Lá numas dicas que eu estava dando, se eu não me engano, no serviço de atendimento ao consumidor, na aula de saque, a gente falou muito sobre assistências técnicas, né? Que precisam resolver o problema e essa é uma das formas que as empresas que vendem produtos costumam utilizar para atender o país inteiro. Então, vamos lá, a gente falou do CCE, né? Então, a CCE, ou a Philips, ou a Samsung, a Acer, que vendem TVs, que vendem notebooks, que vendem uma série de produtos, elas têm assistências técnicas que não são muitas vezes operadas por elas, são outras lojas de assistência técnica que elas contratam para receber essa demanda de problemas em seus produtos que possam acontecer. E aí eles têm essa assistência técnica especializada, que é um atendimento ao cliente também, porque independente dessa loja atender várias marcas, quando a pessoa vai levar um produto daquela marca, tá? A pessoa que está lá nesse atendimento, independente de ser outra empresa, ela está representando a empresa daquele produto, tá? Então, é importante observar isso. E quando é um serviço, geralmente as empresas já têm esse time, né, de parte técnica, né? Como eu liguei para a NET hoje, a menina fez a checklist lá comigo e vai mandar um técnico aqui na minha casa. Não sei em quantos estados a Claronet está presente, mas eles têm essa estrutura técnica própria em todos os estados que eles estão presentes para atender essa demanda dos clientes. Faz parte da vida deles. Não tem como uma empresa prestar um serviço sem ter
uma parte técnica para resolver os problemas que possam acontecer, porque o serviço ele é constante, né? Ele é uma internet, ele é uma linha telefônica, né? Ele é uma TV por assinatura, né? Ele é um aplicativo, tá? O serviço ele é constante. Então, você precisa ter uma parte técnica para atender os clientes. Gente, o tempo tá ficando escuro porque parece que vai chover e eu tô sentindo a minha imagem escurecer aqui. Deixa eu acender uma luz para resolver isso aqui. Só um momento. Pronto, acho que resolveu. Né? Aqui é vida real. Antes eu ficava cortando essas partes do vídeo, mas agora eu deixo para vocês verem que é vida real. Dá problema no meio da gravação, acontece. Não sei se ficou tão bom para vocês, mas para mim tá melhor, que eu tô até conseguindo enxergar melhor, observar melhor aqui. Então, a gente já viu essa necessidade dessa estrutura técnica, independente da empresa ser de produtos ou de ser de serviço. A gente vai agora para esses pontos importantes para a identificação de um problema. O primeiro deles é ouvir atentamente a visão leiga do problema fornecida pelo cliente. Entenda e tenha paciência com o cliente, que não é técnico. E aí eu posso dar esse exemplo fresquinho desse atendimento que eu liguei hoje. Eu tentei gravar, eu queria muito gravar. Eu falei, poxa, podia gravar para passar para os alunos. Mas a criança começou a chorar aqui. E aí eu já estava na ligação, a gravação parou no meio, enfim, coisas do cotidiano. Mas quando eu liguei, eu já trabalhei lá, como eu falei, então eu conheço algumas coisas, mas já tem quase 10 anos que eu não trabalho mais para eles, então muita coisa mudou, né? Inclusive esse modelo de modem que tem aqui em casa é um modelo que nem se imaginava na época, um modelo Motorola, que tem Wi-Fi, que distribui sinal assim, assim, assado, enfim. Eu ainda tenho um tipo de conhecimento, mas a maioria das pessoas não tem. Então, quando as pessoas ligarem para um atendimento técnico ou irem até algum local para levar um produto ou falar de algum serviço, de algum problema que o serviço está que está acontecendo, né, na prestação desse serviço, ela não vai chegar com papo técnico, entendeu? Ela não vai chegar dizendo, o modem ele está desestabilizado porque as ondas X da fibra ótica Y. Não, ela não vai chegar dizendo, olha, a placa de imagem da televisão queimou e aí ela parou de funcionar. Ela não vai chegar com esse linguajar técnico. Ela vai chegar com uma visão leiga do problema, né? Ela vai chegar, eu estava assistindo TV, apareceu uma luz vermelha, a TV apagou e não ligou mais, mas a luzinha que tem do lado direito está funcionando, entendeu? Ou no caso da internet ela vai falar, olha, eu não estou conseguindo mais navegar, o meu problema aqui eu tenho internet, mas ela não é tão boa quanto era, eu não atinjo as velocidades que eu atingia, toda hora o sinal cai, entendeu? Me impossibilitando de continuar, de fazer os meus trabalhos aqui no meu escritório. Ontem a gente tentou assistir Netflix e não conseguiu. Então a pessoa vai chegar com uma visão leiga na maioria das vezes, tá? Quer dizer o que aconteceu, o que está acontecendo, que fez ela chegar a essa conclusão de que o problema é naquele produto ou o problema é na prestação daquele serviço. E é importante que o atendente, a gente tem falado de ouvir lá desde o começo, lembra do processo de comunicação? Lembra da diferença do ouvir e escutar? Então é importante que esse atendente, que esse serviço de atendimento, seja por telefone, ou seja presencial, ou seja qual canal for, que a gente ainda vai ver, nós ainda vamos ver os canais de atendimento, que eles ouçam, que se ouça o que o cliente está dizendo, porque na visão leiga você pode encontrar o caminho. Primeiro, não só pela questão da cordialidade, que a gente viu aí que faz parte do processo de satisfação do cliente, a cordialidade, né, o bom atendimento, mais a resolução do problema, né? E se você ficar interrompendo o cliente toda hora, e se você disser que ele está falando alguma coisa errada, e se você entrar numa discussão com o cliente, isso não vai acontecer, essa satisfação nesses dois pontos, ela não vai ocorrer, né, para gerar satisfação geral do cliente, e ao mesmo tempo que esse ouvir, ele pode te dar um caminho para qual era aquele problema, o que de fato está acontecendo, tá? Vamos seguir aqui que vocês vão compreender melhor.
O segundo ponto é montar um roteiro com as possíveis alternativas. Ouviu o que o cliente quis dizer? Vamos pegar aquele exemplo da TV que eu acabei de falar? Ah, eu estava assistindo a TV, surgiu uma luz vermelha que cresceu na TV e a TV apagou. Então, o que o atendimento técnico vai fazer? Ele vai observar. Lembra que a gente conversou que o atendimento geralmente ele vai ter uma solução rápida, justamente porque ele consegue, por ele ser o foco de todas as ligações, por ele ser o termômetro de um produto ou de um serviço, porque vai estar recebendo todas as informações e reclamações do cliente. A empresa já consegue criar um protocolo para aquele tipo de problema X, Y ou Z. Lembra que a gente falou isso em algumas aulas atrás? Então, quando o atendente ele recebe essa informação, seja um atendente presencial, seja lá da parte técnica, ou seja com o atendente do saque, que vai mandar um técnico, enfim, ele vai montar um roteiro com as possíveis alternativas do que pode ser aquele problema, de acordo com o relato do cliente, com problemas que ele já resolveu anteriormente ou que já foram listados pela empresa e estão em algum tipo de script, que a gente vai falar mais na frente também sobre o que é, ou algum tipo de intranet, né? Porque os atendimentos, tanto presenciais quanto por telefone, eles são amparados geralmente pela presença de um computador, onde esse atendente vai conseguir acessar informações para ajudar aquele cliente. Não é tudo da cabeça, né? Lembra, a gente falou dos sistemas de CRM, que eu coloco uma informação, eu consigo ver todas as informações sobre aquele cliente, quais problemas ele já teve, quando foi que ele comprou e tudo mais. Esse amparo aí vai ajudar justamente também dentro dessa intranet, que é esse programa que vai ter dentro desse computador, a possíveis problemas que esse produto ou que esse serviço já possam ter tido com os clientes anteriormente, né? Aquele famoso FAQ, né? Que é onde tem as perguntas que são mais feitas, os problemas que sempre dão, como resolver, né? Isso tem muito na internet com o celular, né? Quando eu tenho um problema com o meu celular, com um problema ou alguma dúvida, alguma coisa que eu não estou conseguindo fazer, hoje em dia eu caço até no Google, né? Jogo lá no Google e acabo conseguindo resolver o problema. Eu tinha um celular Samsung velho aqui que eu usava para resolver algumas coisas de cliente e um dia a bateria dele arriou e com o carregador ele não funcionava. Então eu não liguei para assistência técnica da Samsung para resolver. Eu joguei na internet, bateria não carrega. E lá tinha um procedimento que eu conseguia resolver. É claro que foi por minha conta e risco. Certo é eu ligar para prestadora, no caso do serviço, ou para fabricante do produto. Mas é minha conta em risco quando eu faço isso, né? Quando eu jogo na internet, né? Porque pode explodir o negócio e aí o problema não vai ser da Samsung ou da fabricante do aparelho. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, se as pessoas da internet já sabem listar, a comunidade, né, da internet já sabe listar problemas que acontecem com muita gente ao mesmo tempo, com várias pessoas, você imagina o poder de uma empresa que tem um sistema de CRM, que tem um sistema lá de atendimento ao cliente, que já recebe essas reclamações todos os dias, tem um canal direcionado para isso, tanto um telefone, atendimento físico, chat. Você imagina o poder de você filtrar essas informações, de você já ter essa resolução e tornar o atendimento mais rápido, resolver o problema do cliente mais rápido, porque você já sabe exatamente como resolver aquilo. É justamente isso. Ouvir o que o cliente está relatando e montar um roteiro com as possíveis alternativas, tá? Que aí você pode pesquisar em algum lugar, já pode saber por experiência de outros atendimentos, e aí você vai chegar lá, tá? Televisão, foi o nosso exemplo, né? Com mancha, aí você pode perguntar para a cliente, tá, mas essa mancha pulou na tela, ela surgiu em algum lado da tela, e aí vai fazendo perguntas, né? Até você conseguir chegar em possíveis alternativas do que pode ter acontecido. E aí a gente vai para um outro ponto, que é isolar as alternativas para chegar numa só, e a gente vai fazer isso fazendo perguntas ou fazendo testes, se for um atendimento por telefone, alguma coisa que não seja ou uma visita técnica, né? Eu tenho certeza que o técnico vai chegar aqui hoje e vai fazer diversos tipos de testes,
Ele vai testar meu nível de sinal, ele vai dar uma olhada se tem algum cabo rompido, né, do lugar lá, do poste, sei lá, até a minha casa, o caminho que o cabo faz até a minha casa, para ver se teve algum problema, né? Então ele vai fazendo testes, vai me perguntando, acontece isso mais de dia ou mais de noite. Ele vai fazendo perguntas para ir isolando as alternativas, tá? Peraí, eu achei que era isso, mas ela falou que isso, tá? Então esse problema aqui não é. Vamos pegar o exemplo da TV para ficar mais claro, tá? Ela falou que não faltou luz na hora, então não pode ter sido um pique de luz que queimou essa peça na televisão. Ela falou que já tinha piscado a luz vermelha outras vezes, mas voltava depois a tela ao normal. Então esse problema aqui não é, entendeu? Então vão se buscando, vão se fazendo perguntas, se fazendo testes para isolar as alternativas, para chegar naqui o técnico, o atendimento técnico vai, a pessoa que estiver prestando esse atendimento vai apostar que é aquilo para tentar solucionar. Tá? E aí a gente vai para a quarta alternativa aí, que é construir um modelo de solução que pode ser baseado em várias alternativas ou possibilidades. Porque nem sempre você vai chegar em uma coisa só, você pode chegar em mais de uma, ou você pode ter um plano B. Olha, eu acho muito que esse problema na TV é essa peça aqui que queimou. Mas pode ser também, é uma possibilidade menor, mas pode ser também que seja esse cabinho aqui, esse fiozinho que leva ao alto-falante, gente, especulações aqui, tá? Ao cristal líquido, tá? Que pode ter pifado, que pode ter arrebentado. Então, o atendimento técnico sempre vai apostar em uma solução, porque você precisa tentar começar a resolver de algum lugar, né? E aí você vai fazer todas aquelas perguntas, vai ver, ouvir o cliente e tudo mais, e aí você vai chegar naquela que você acha que é, naquele que você acha que é o problema. E você vai ter também as outras alternativas, as outras possibilidades. Tá, não é isso aqui, pode ser que seja isso ou aquilo outro. Então você vai fazendo os testes para saber qual é o problema e chegar na solução e conseguir resolver o problema do cliente, tá? E aí você vai testar essa alternativa que foi escolhida com base em testes, em perguntas, em que o cliente falou, né? Vai juntar isso tudo, tá? Eu acho que é isso aqui, com minha experiência, ou pela intranet, ou sei lá, é isso aqui, e vai testar esse modelo de solução. E esse modelo de solução pode dar certo ou não. Se não der certo, a gente vai para o próximo até a gente chegar na solução do problema, tá? Mas é muito importante para o atendimento técnico que ele esteja no controle da situação, tá? Problemas técnicos podem ser sempre mais de uma coisa. E vai variar da experiência do técnico ou do atendimento técnico também. No início, por mais treinamento que se tenha, na hora do tete a tete, na hora do atendimento mesmo, às vezes a gente esquece, às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente não sabe. Mas o importante é que o cliente, mesmo às vezes você não sabendo nada, vai procurar ajuda para tentar resolver. É importante você deixar bem claro que você entende o que você está fazendo, tá? E coloque um controle na situação. É aquele famoso assim, eu posso até não saber o que é, mas eu vou ficar aqui até resolver esse problema. Eu vou descobrir. E é isso que os clientes querem, tá? Que a pessoa se disponha a resolver. E isso está muito em falta hoje em dia no mercado, né? As pessoas não querem resolver. Esse próprio atendimento que eu tive agora, ele falou assim, no começo eu fui atendido pela URA, que foi o atendimento eletrônico, né? Lembra que eu falei que a gente já coloquei meu CPF, ele já puxou, já sabia quem eu era. Então, se eu já tivesse sem sinal na região ou com algum problema de sinal, ele iria me informar. E aí ele falou assim, vi aqui na sua região, isso eletronicamente, tá? Não apresenta nenhum problema de sinal. Vamos fazer um teste, tire da tomada, deixe por 10 segundos. Se o problema voltar a acontecer, você fala com a gente. Mas eu já tinha feito tudo isso, fiquei na linha aí. Se precisar falar com algum atendente, clique no botão X, né? E aí eu cliquei lá no botão e falei com o atendente para, enfim, marcar a visita técnica aqui em casa. Então, é bom que mostre o controle da situação, né? Em todo momento, esse da URA eu não gosto muito desse tipo de atendimento, tá? Porque, tipo assim, se eu fosse leiga, eu ia fazer isso, ia continuar com o meu problema, ia ter que reservar um outro tempo do meu dia pra ligar, porque não ia se resolver, tá?
Mas a partir do momento em que esse atendimento aconteceu, eles se colocaram no controle da situação. Ok, você já disse pra gente o que está acontecendo e a gente vai resolver. Vamos fazer esses testes aqui. Ok, não resolveu, a gente vai mandar um técnico na sua casa, na sua região, para ver o que está acontecendo, tá? Porque ele pode chegar aqui e identificar que é um problema também que atinge outras pessoas, mas que essas pessoas talvez não usem como eu uso para ter identificado o problema, tá? Mas esse controle da situação, de o técnico chegar aqui e falar eu vou resolver, isso é muito importante. Porque você imagina se ele vem aqui, faz uns testes, não acha o problema e fala assim, ah, não achei não, vou embora. Não, tá? Ele tem que me passar confiança. Então o atendimento técnico tem que passar confiança, mesmo quando não resolver o problema. Todos os atendimentos, eu vou falar também de alguns atendimentos financeiros que eu já passei, quando eu for falar de financeiro. E é bom, muito bom que você demonstre isso, que você entende o que você está fazendo, que você sabe os procedimentos e que você vai resolver o problema, nem que não seja naquele momento, mas você vai resolver aquele problema. Você passar a confiança é muito importante para o cliente. E aí o próximo ponto para a resolução do problema é pôr a solução em prática. Qual a solução a que você acha que é, a outra, tá? Toda a solução que foi montada, a gente já falou assim, ah, Tati, mas no ponto 5 tá aqui, ó. Eu já testei e resolveu. Ok, então a gente vai passar nesse ponto 5. Esse ponto 6 e o ponto 7 é porque nem sempre a primeira solução resolve, né? Então isso pode gerar uma expectativa no cliente de que vai ser resolvido rápido e não ser, tá? Por isso que é importante que se demonstre o controle sobre a situação, você demonstre que sabe o que está fazendo, que a empresa, né? Como eu falo vocês, é que a empresa tenha essa visão de que o atendimento técnico dela precisa passar essa confiança. Isso vai na hora da contratação, na hora de conhecimento técnico sobre o serviço que a empresa presta, sobre os treinamentos, quão eficaz é o treinamento que a empresa tem, tá? Isso vai depender de uma série de outras coisas, mas como eu estou dando esse modelo aí para resolução do problema, esse passo a passo, é importante que se faça isso. E aí a gente vai para a parte de pôr a solução em prática. Pôs uma solução em prática, não resolveu? Próxima. Não resolveu? Próxima. Até que a empresa precisa ter esse comprometimento, o atendente precisa ter esse comprometimento em resolver o problema do cliente, tá? Resolver o problema do cliente, melhor dos mundos. O cara tá satisfeito, tá? E tem que ter junto a cordialidade. Não pode ter o nervosismo, não pode ter o desespero, justamente por conta disso, né? Porque para o cliente ficar satisfeito tem que ter essa junção de cordialidade, bom atendimento com resolução de problemas. Aí a gente tem essa parte 8, que essa parte 8 aqui é o que eu acabei de falar agora, tá? Que é que a empresa, até mesmo depois desse atendimento, ela precisa identificar os atores envolvidos no problema. Por que aconteceu esse problema? Tá? Aí os atores aqui podem ser equipamentos, software, pessoas, processos ou todos juntos, que eu acabei de falar. Demorou para resolver ou não resolveu, é um problema de processo, é um problema na parte de treinamento, é um problema nos nossos equipamentos que já não estão suportando o sinal que a gente tem e tudo mais. Isso acontece muito com o celular, né? Às vezes a empresa proporciona uma experiência, sei lá, 4G, 5G, o cliente está reclamando, mas o aparelho que ele tem já é muito antigo, né? E aí por isso que o iPhone, depois de um tempo, ele para de atualizar, que é justamente para desestimular, não só o iPhone, mas a Samsung e outros aparelhos também, que é justamente para desestimular que as pessoas continuem usando aquele aparelho, né, e comprem aparelhos mais novos, troquem. A gente sabe que isso também é questão capitalista, de que o dinheiro precisa rodar, as pessoas precisam entrar nessa correria louca de ficar trocando de aparelhos, ficar trocando de coisas. O celular foi apenas um exemplo que eu dei. Mas é importante que se identifique os atores envolvidos no problema, tá? Antes, durante e depois. Tá? Depois é o que é o mais prático, as pessoas mais fazem isso. Que é, poxa, a gente teve esse problema e isso vai vir do atendimento. Tá? Isso vai ser identificado do atendimento. Cara, tô dando muito exemplo de telefone, internet, essas coisas que são serviços que a gente tem mais em casa, né? O cara vai vir aqui hoje, se ele verificar que é o modem que eu tenho, que não absorve mais o sinal, não é um problema só de um técnico, né? É um problema técnico, mas no sentido de modelo de aparelho, que já está antigo. Esse já está aqui em casa, sei lá, há 3 anos.
Se ele identificar que é um problema no modelo do modem, pode ser que ele observe, olha, já é o quinto problema com esse modem que eu tenho essa semana. Quinta visita que eu faço que o problema do sinal é esse modem. Poxa, então vamos ligar aqui para esses, sei lá, mais 15 clientes dessa região e trocar logo esse aparelho para a gente não ficar tendo esse problema e o cliente ficar insatisfeito. Então surgem ideias e surgem soluções e surgem inovações de tudo aquilo que vem a partir do atendimento. Porque se o atendimento é para filtrar justamente dúvidas, informações, para que se gere satisfação no cliente, é importante que esse trabalho seja sempre feito, de observar o que está gerando a insatisfação do cliente e como que eu vou resolver este problema, tá? Aplica-se a isso, a diversos produtos, a diversos serviços, tá? Tudo que envolver particularidade de cada um. Então, mas antes de começar a falar sobre atendimento financeiro, eu queria contar um pouco da minha experiência nessa parte de atendimento técnico, né? Como eu falei para vocês, eu fiz parte de um saque que filtrava as ligações e mandavam para um atendimento técnico. Depois eu fui para um setor de qualidade que era justamente responsável por isso que eu acabei de falar aqui, de trocar aparelhos antigos da casa dos clientes. Foi quando veio a NET Digital e a gente trocou o decodificador, que é um aparelho lá que liga na TV, que vai fornecer o sinal dos canais de TV por assinatura. E aí eu fiz parte desse processo de mudança de aparelhos. Eu tinha que ligar para a casa do cliente, agendar a ida do técnico para trocar o aparelho. E foi a primeira geração desses novos aparelhos aqui no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, me sentindo super velha. Mas, enfim. E era interessante que quando a gente começou a fazer essa troca, como a gente começou pelos bairros da Zona Sul, e na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, bairros, por exemplo, como Copacabana, como Leblon, você tem muitos idosos, muito, mas é muita coisa. O número de idosos ali é absurdamente grande. Quando eu entrei na empresa, eu fiz um processo chamado ambientação, que foi um dia que a gente foi com os técnicos para atender os clientes junto com os técnicos. Olha que coisa legal. E aí eles mostravam pra gente como funcionava, que é justamente pra gente ter, como eu era do atendimento telefônico, para eu ter noção do que eu tava falando, né? Junto pro cliente, né? Um checklist que eu faço, a gente precisa saber. Mas o interessante disso é que quando eu entrei na empresa eu fiz isso. E aí eu entrei nesse setor de qualidade, acho que foi um ano depois. Eu saí do saque e fui para esse setor de qualidade que fazia essa troca desses equipamentos. E aí, vamos começar por onde a empresa decidiu que ia começar a trocar os equipamentos pela Zona Sul. E aí, chegou na Zona Sul, o que a gente tem? Os idosos. E idoso não sabe mexer muito em tecnologia, né? Eu me vejo com meus 34 anos, às vezes com dúvidas em muitas coisas, preciso parar. Antes eu fazia as coisas, parece que intuitivamente, né? A gente vai mexendo, a gente vai conseguindo. Mas hoje eu vejo jovens de 20 anos, vocês talvez, terem muito mais facilidade com a tecnologia do que eu. E olha, eu trabalho com marketing digital, gente, como assim? Mas eu percebo que eu preciso fazer um esforço maior para compreender certas tecnologias hoje em dia. Não que eu não consiga, eu consigo absorver, mas demora mais do que uma pessoa muito mais nova, que está o tempo todo no celular, que trabalha, que está o tempo todo usando isso para se divertir, né? E eu preciso me atentar para usar isso para trabalho, né? Focos diferentes, prioridades diferentes, que vai mudando com a idade. Ok, e a gente também vai ficando mais lento com o tempo. Agora você imagina, o idoso estava lá acostumado com a televisãozinha dele, com o modemzinho dele, para ligar daquele jeito, para mudar daquele jeito. E a gente muda para um equipamento que tinha uma tecnologia muito superior, que o controle era completamente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Então, deu problema, né? E aí deu problema, o saque começou a absorver isso, a ver, são os equipamentos que estão trocando na Zona Sul. E aí, quando observou que era o problema desses equipamentos, vão falar, ok, agora a gente vai fazer diferente. Vocês vão ligar, vão agendar com o cliente a mudança do aparelho, porque a inovação, né, precisa continuar acontecendo. As mudanças, as alterações, a novidade, né, precisa continuar chegando na casa dos clientes.
Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai instalar, vocês vão marcar a agenda. Então, se o cliente marcou para quinta-feira, vocês vão marcar aí no sistema, o sistema vai voltar esse cadastro para vocês na sexta-feira, para vocês ligarem e fazerem um checklist com o cliente, explicando todo o controle remoto, explicando o modem, explicando qual foi a mudança que aconteceu na casa dele, qual é a diferença do controle antigo para o controle novo. Eu falei, meu Deus do céu. Tá, e a gente vai fazer um treinamento disso? Ah, vão, mas agora não, porque agora não tem como, a gente precisa começar a fazer isso já. E é isso que acontece em muitas empresas, muitos atendimentos. Você precisa resolver o problema, né, para não gerar um outro problema, você precisa resolvê-lo e a empresa geralmente vê qual é a forma de resolver mais rápido. Ah, então vocês vão ligar e vão ensinar. Tá, mas ensinar como? Se eu nunca vi. Tá? Então eles colocaram lá na intranet a foto de um controle remoto, a foto de um modem e dizendo o que, que era cada um e com vários procedimentos. O cliente não está conseguindo assistir. Cliente está sem sinal, vai apertar o botão que tem embaixo do negócio, da tecla Power, e vai fazer isso, isso, isso. E aí a gente começou uma experiência completamente nova, que era fazer um checklist com o cliente de uma coisa que a gente nunca tinha visto na vida. Foi um desafio, mas é muito interessante, por isso que a gente sempre fala, confia no processo. Porque as pessoas que elaboraram aquele checklist pra gente fazer com o cliente, né? Aquele tour pelo controle ou aquela resolução de problemas através de checklist com os procedimentos que estavam escritos, ela conhecia. Então, o que a gente precisava? A gente só precisava ser convincente. Falando como se a gente estivesse olhando ali o cliente fazendo na hora. Isso, aperta esse botão aí. Ok, tá. Depois que você apertar esse botão, piscou uma luzinha amarela aí no seu decodificador. Não piscou? Tá. Então você vai segurar essa tecla azul aí por mais 3 segundos. Quando a luzinha amarela parar de piscar e começar a verde a ficar fixa, a senhora me avisa. Pode ser? Ok. Fez? Agora. E aí, mudou a luzinha? Mudou a luzinha. Eles retornavam, eles falavam. E eu não sei quem ficava mais feliz, se eram eles por terem um problema resolvido, ou por estarem conhecendo aquele aparelho novo, aprendendo a mexer, ou se era a gente de fazer dar certo um negócio que a gente nunca tinha visto antes na vida. Então, atendimento técnico muitas vezes vai ser confiar no processo. Depois a experiência vem, tá? E acabou que depois a gente acabou fazendo um outro treinamento, uma outra ambientação com esses aparelhos novos. Depois de um tempo, a própria central de relacionamento montou. Tinha um lugar que eu não vou lembrar o nome, mas era um lugar específico onde todos os operadores lá do call center tinham acesso ao aparelho digital, ao aparelho analógico, à internet. Tinha tudo numa sala e para usar, tá? Eles fizeram um ambiente bem legal, um espaço bem legal, uma sala com vários puffs, com escrivaninhas, com mesinhas de computador, né? E a gente podia acessar a internet dali nos horários de descanso, de almoço, claro. A gente podia acessar, ver televisão, conhecer os canais. Tinha um lugar específico esse nome, que é justamente o lugar para as pessoas terem a experiência, mas eu não vou lembrar aqui agora. Mas foi muito interessante. Mas até isso acontecer, a gente teve que confiar no processo, a gente teve que ler aquilo que estava lá e acreditar que daria certo e passar para o cliente a confiança, como se a gente estivesse ali olhando ele fazer ou como se a gente estivesse controlando o aparelho dele ali por computador. Porque se você fala que você nunca fez ou se você demonstra insegurança, você de fato não iria conseguir, eu de fato não iria conseguir fazer. E no caso, vocês se depararem com uma situação dessas, também não vão conseguir fazer, porque vai gerar um nervosismo. Então é aquilo, confia no processo. A empresa está dizendo, a empresa já testou, está dizendo que funciona, está dizendo que é assim. O que você precisa transmitir segurança? Nunca fiz na vida, mas eu vou transmitir essa segurança que esse atendimento precisa, tá? Só queria dar esse exemplo aqui, porque nem sempre a gente sabe tudo, nem sempre a gente vai saber. Ainda mais quando a gente é funcionário novo, a gente é colaborador novo da empresa. A gente não vai aprender tudo, né? A experiência requer tempo, né? Então, o tempo vai ajudar vocês a saberem mais, a terem mais experiência, ainda mais em parte técnica e parte financeira, que é o que nós vamos falar agora, e eu vou dar outros exemplos de coisas que eu passei aqui também, tá? Então, quanto à parte técnica, era isso. E a gente vai entrar aí do atendimento financeiro, que não é muito diferente do técnico. Claro que são coisas diferentes. A parte de atendimento é parte técnica, financeira é parte financeira do cliente com a empresa, desse tipo de atendimento financeiro que a gente vai falar, tá? Do cliente com a empresa, são coisas completamente diferentes.
Mas eu digo no trato, tem que ser igual, né? Um bom atendimento. Na confiança que você vai passar para o cliente, tem que ser um bom atendimento, tá? Então é importante que a gente observe isso, no atendimento em geral. Mas nesses específicos, eu acho que isso dobra de valor, né? Essa questão do cuidado, né? Do acreditar no processo, do passar segurança. Isso dobra de valor porque vocês vão estar lidando com um real problema, tá? Não é o mundo das vendas em que o cliente está encantado em ter um produto e serviço, tá? Não é o mundo das dúvidas em que ele está ligando só para tirar uma dúvida, tá? É um mundo de problema real que precisa ser resolvido e que desta solução, depende a permanência do cliente ou não na empresa ou a manutenção da confiança na marca do produto. Né? Porque a gente fala muito, eu tô falando muito de serviço aqui, mas a gente tem o produto, que é uma coisa que a gente já abordou na outra aula, de como que funciona a satisfação do cliente com o produto, né? Ele vai buscar solução, e se ele não tiver solução, ele vai ficar insatisfeito, e ele não vai, aquilo vai levar ele não só a não comprar mais com você, a falar mal de você também. Né? E aí, você como empresa, tá? E aí a gente tem muitas marcas que saem do mercado que afundam e não sabem o porquê. E aí aconteceu isso, muitos problemas, sem solução, né? Com muita gente ao mesmo tempo, tá? Isso foi se espalhando e aí a marca parou de vender. Isso acontece muito. Pode acontecer com a marca que tem o melhor posicionamento no mercado, a marca que está começando. Tá? Deixa os clientes na mão, começa a gerar muito problema para você ver como que o faturamento vai caindo. Tá? E o atendimento financeiro, a gente pode ter um cuidadinho maior, porque ele mexe com uma coisa que é muito complicada para os brasileiros. A gente não sabe no resto do mundo, pelo menos eu não sei. Mas aqui, mexeu no bolso, você está criando um problema muito sério com a pessoa. Né? E o que é o atendimento financeiro? Pelo menos a forma que eu vou abordar aqui é aquele atendimento que existe para te dar dúvidas do cliente quanto a valores cobrados pela empresa. Tá? E a gente está falando de produto, a gente está falando de serviço. A gente pode estar falando de um parcelamento de um produto que foi em 12 vezes, e depois a pessoa vai ver e não foi dessa forma, e aí ele vai ligar para o financeiro da empresa para eles avaliarem como é que foi essa compra, por que está cobrando um valor a mais ou a menos, enfim. Ou um juros que não havia sido combinado, tá? E no caso de serviço, daquela fatura mensal lá que o cliente vai receber na sua casa, tá? Então, esse atendimento financeiro ele vai servir para tirar as dúvidas do cliente quanto aos valores cobrados. Pode ser que o saque tenha um treinamento financeiro e atenda essa demanda? Pode, tá? Chegou ali, o saque às vezes resolve tudo. Lá, né, quando eu trabalhei no saque do call center, eu te resolvia problemas financeiros também, tá? E era, gente, olha, quando você lida com a assinatura era complicado. Eu vou explicar aqui o porquê mais pra frente, tá? Mas existem empresas que não vai ser dentro do saque, vai ter um atendimento especializado. Independente de ter ou não, da onde esse tipo de atendimento vai estar inserido, ele existe. Então o tom vai ter que mudar. Então vamos dizer que o saque ele também faz o atendimento financeiro. Ele vai atender com a cordialidade e tudo mais, vai identificar o problema do cliente, viu o que foi financeiro, ele vai usar os seus conhecimentos do financeiro sobre aquele produto ou aquele serviço para fazer o atendimento do cliente. A partir daí, o atendimento vai ficar mais específico, tá? É disso que a gente está conversando. Os profissionais desse setor, ou quando vão atender esse tipo de ligação, devem conhecer as formas de cobrança da empresa, bem como o contrato que foi estabelecido com cada cliente. Um erro de cobrança ou posicionamento pode culminar no cancelamento do serviço ou devolução do produto. Tá? E a maioria das reclamações financeiras que um saque ou que um setor financeiro recebe é justamente na hora da negociação daquele produto ou daquele serviço. Houve a negociação, tá? E ficou um mal entendido durante essa compra ou durante esse negócio, né? Que o cliente está querendo tirar. A maioria dos casos vão ser esses, tá? Isso aí é um atendente lá da área de vendas que falou que iam ser 10 parcelas e aí estão vindo 12, ou que o cliente entendeu que ia ser uma coisa e que não era, que era outra. Nem sempre vai ter a má fé, às vezes é só uma falta de compreensão mesmo,
Mas é importante que o profissional esteja capacitado justamente para não ter esse problema do cliente devolver um produto ou um serviço ou cancelar um serviço, porque isso vai impactar isso vai impactar, no caso, no faturamento da empresa, tá? Então, quanto à minha experiência, o que eu posso falar com vocês aqui em relação a isso? É um tipo de atendimento que tem que ser tão cuidadoso quanto o técnico, porque ele pode combinar no cancelamento e aí a gente vai conversar sobre retenção numa outra aula e eu vou dizer como que funciona esse setor, tá? Que é o setor para onde as pessoas vão quando querem cancelar o serviço, para que isso não aconteça, né? Esse setor de retenção, ele absorve isso. Eu também trabalhei na retenção. Eu não sei, eu acho que eu já falei isso num outro módulo, tá? Mas eu fiquei 5 anos nessa empresa de call center, só relembrando aqui, né? Porque parece história até de pescador, né? Mas eu trabalhei 7 meses, acho que no saque. Depois eu fui para esse serviço de qualidade, acho que é SWOT, que chamava esse setor. Depois de um ano, acho que eu fiquei um ano no SWOT, eu fui para retenção. E a retenção é muito legal, vou explicar isso lá na frente, porque a retenção a gente ganhava, além do nosso salário, a gente tinha comissão, de acordo com o número de clientes que ficavam na base, né, que a gente convencia a não cancelar. Depois da retenção, eu fui para o suporte técnico, que aí era o suporte técnico e operacional, que não era técnico direto com o cliente, não. Eu ficava andando na central, era como se fosse um assistente de supervisor. Eu ficava andando na central tirando as dúvidas dos operadores, porque, como eu falei ainda agora, ninguém sabe tudo, né? Então, quando eles tinham dúvidas, como eu já tinha muita experiência, eu tinha trabalhado em vários setores, fiz prova de conhecimento para demonstrar que eu realmente sabia das coisas que eu podia prestar esse atendimento aos operadores de call center. E aí eu fui para esse setor, que era como se fosse um assistente de supervisão, que cada supervisor tinha um suporte operacional e técnico, e eu ficava lá, e aí é assim que funciona um call center, gente. Aquele mar de gente, e aí você fica responsável por, sei lá, 20, 30 pessoas, e aí você vai tirando as dúvidas que eles têm durante o atendimento, né? Eles mutam lá com o cliente, chamam, ó, o cliente está com essa situação e eu não estou achando aqui qual é o problema, como que eu posso resolver, ou eu não estou conseguindo resolver esse problema. E aí a gente, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, vai e ajuda, ou vai buscar ajuda também de alguém que já possa ter passado por algo parecido, para ajudar esse operador, para ficar com esse operador. E aí, nesse setor de suporte operacional, deixa eu fazer as contas aqui. Foram 7 meses, acho que eu fiquei 1 ano também no suporte operacional, e aí depois eu fiquei 2 anos na retenção, 5 anos e pouco, não é isso? 7 meses, depois 1 ano e 7 meses, mais 1 ano de retenção, 2 anos e 7 meses, 3 anos e 7 meses, isso mais 2 anos na supervisão. Foi 5 anos e pouco que eu saí de lá. E aí eu fiquei 2 anos na supervisão, que aí eu já supervisionava os atendimentos dos operadores e tudo mais. Então, eu tenho experiência em todas as áreas de atendimento ao cliente, tá? Mas olhando sempre pelo lado do call center, por isso que eu trago as minhas experiências de call center aqui. Tá? E o financeiro, como eu falei, é uma área muito delicada, porque se o cliente não pode achar que você está cobrando errado dele, ele tem que de fato entender cada ponto. Vocês estão ouvindo a chuva, gente? Isso é chuva, tá caindo um pé d'água aqui. Ele tem que entender de fato cada item que é cobrado na fatura. E eu lembro que lá nesse call center que eu trabalhei, da NET, né, que agora é Claro NET, quando eu comecei a trabalhar lá, tinha um negócio que chamava... Gente, eu não vou lembrar o nome, eu tô péssima para nomes hoje, mas era da seguinte forma. A cobrança deles era vencendo, que chamava, que é a cobrança do mês anterior, né? Então, quando chega dia 5 de maio, ele pagava sobre o fornecimento do sinal de abril, dia 1º ao dia 30 de abril, tá? Então, o que acontecia? Às vezes, ele escolheu a forma de vencimento no dia 5, né? Que eu acabei de falar aqui. Vou tentar falar até devagar, porque é complicado até para explicar. Ele escolheu a forma do pagamento dia 5. Só que a fatura do dia 5, para dar tempo de rodar, hoje em dia é mais rápido, né? Porque todo mundo faz tudo pela internet. Mas naquela época não, você tinha que rodar a fatura para ir para casa do cliente pelos correios. Já tinha até pagamento em débito em conta, mas era muito pouco. Muitas poucas pessoas utilizavam.
Então, uma fatura que tem que estar na casa do cliente para ele pagar no dia 5, ela geralmente ela é gerada lá pro dia 16, 17 do mês anterior. Então, no dia 5 de maio, a fatura do dia 5 de maio, ela é gerada mais ou menos no dia... Era gerada, né? No dia 15, 16, 17 de abril. Então, acompanha aqui comigo o que que acontecia. Às vezes, esse cara fazia a assinatura da NET no dia 20 de março, tá? E aí, ele escolheu a forma de pagamento no dia 5. Só que ele não recebia a fatura no dia 5 de abril. Instalou na casa dele 20 de março, acompanha comigo. Só que ele não recebia a fatura dele no dia 5 de abril. Por quê? Porque a fatura de quem era de 5 de abril gerou ali 15, 16, 17 de março, né? Então, ele só ia receber fatura em maio, no dia 5 de maio. E aí, quando chegava para cobrar ele, o que vinha cobrando? Vinha cobrando os 10 ou 11 dias de março, né? Porque ele instalou no dia 20, né? Os 11 dias de março e os 30 dias de abril, tá? Vinham cobrando para ele no dia 5 de maio. E aí, o que acontecia? Os clientes não compreendiam que esses dias também eram cobrados. E aí, ele combinou uma assinatura de, sei lá, que ia ser R$100 por mês. Tinha o prorata. O que é o prorata? É a fatura do mês, o mês inteiro de abril, os R$100 que foi combinado, né? E tinha o prorata. Deixa eu até abrir uma calculadora aqui para fazer para vocês. Que era os... Nem precisava de calculadora, né? Porque eu tô fazendo com o número fechado. Os 100 dias, só para vocês acompanharem. Eu teria que botar na tela, mas acho que não vai aparecer para vocês. Os 100 dias, divide por 30 e multiplica por 11 ou 10, tá? Dependendo de acordo com o mês. Então, essa fatura dele não ia vir cobrando R$100, ia vir cobrando R$136, tá? Porque ia cobrar os 11 dias de março, que ele assistiu, porque estava instalado, e ia cobrando mais 30 dias de abril, tá? Então, a fatura dele ia vir os R$100 do mês, mais os 36,66. Eu tô fazendo aqui com os números muito fáceis. Mas vocês imaginem um cliente que tem um serviço muito... que começou, às vezes, com R$100, do dia 20 ao dia 25, aí dia 25 de março ele instalou, ele achou tão legal que ele resolveu fazer um pacote de R$155. E aí mudou esse pacote no meio do mês. E aí, quando chega em maio, eu tenho que explicar para ele que são 5 dias do de R$100, mais 6 dias do de R$150, mais os R$150 do mês de abril. Era uma loucura. Atendimento financeiro é uma loucura. No começo eu ficava muito desesperada, mas depois de um tempo, ainda mais depois que eu fui para retenção, porque um atendimento financeiro não é todo mundo, pelo menos nessas condições, não era todo mundo que sabia fazer, porque isso não acontecia só quando ele fazia. Acontecia assim, se ele deixava de pagar uma fatura, quando ia para o outro mês, se ele pagasse essa fatura só depois da data de da data de geração da outra fatura, acumulava uma fatura com a outra, só que às vezes ele pagava, aí eu tinha que pegar a fatura dele, diminuir o valor que ele já tinha pago. Era uma confusão, gente. Então, os profissionais, eles precisam conhecer as formas de cobrança da empresa, tá? Cada uma, o que pode dar certo, o que pode dar errado, quais são as dúvidas. Eu vou precisar fazer cálculo nesse atendimento? Qual conhecimento que eu preciso ter? Eu preciso, geralmente, para você fazer um cálculo de fatura, você vai ter que saber usar uma calculadora, saber fazer regra de 3, saber fazer porcentagem, né? Todos esses procedimentos básicos, né? Mas que às vezes a gente não usa no dia a dia. Então, quando a gente se depara com um emprego que precisa disso, com uma empresa que tem essa necessidade, a gente pode dar um bug, tá? Porque você vai começar a fazer aquilo o tempo todo. Nada que a experiência não ajude. Depois de um tempo eu tava fera, fazia com o pé nas costas. Então, assim, quando eu fui para retenção, então, porque muitos operadores não sabiam fazer esse atendimento financeiro de forma legal e o cliente continuava sem entender, porque além disso, você tem que entender o que aconteceu e saber explicar para o cliente. Aí já é uma habilidade de comunicação, né? Então você precisa entender do processo de comunicação ali
tá? Ouvir, absorver para saber qual é a forma que você vai explicar, qual é o linguajar daquele cliente, qual é o nível de conhecimento dele. Tudo isso com conversa a gente consegue saber, né? E descobrir alguma forma de explicar de uma forma que ele vai entender, tá? Lembra do atendimento técnico? Que a gente viu uma solução e aí colocou aquela solução, não deu certo, eu vou para outra. Financeiro, guardadas as devidas proporções, financeiro é a mesma coisa. Ele não entendeu de uma forma, beleza, eu vou ter que explicar, nem que eu explique com maçãs. Então, tinha 5 maçãs, comeu 3, ficou quantas? Nem que eu tenha que explicar com maçãs, eu vou ter que arrumar uma forma de explicar isso de forma que ele entenda. Porque é através da compreensão dele é que vai gerar essa satisfação e ele vai continuar com a empresa, tá? Então, quando eu for para retenção, isso foi mais ainda, porque o cliente às vezes queria cancelar, às vezes o negócio tinha enrolado de uma forma, porque aí entra a habilidade de negociação. Às vezes o cara tá devendo e aí ele quer continuar com o produto, com o serviço, e aí você tem que ver uma forma que dê para ele continuar. Aí a gente vai para a parte de negociação, que cada empresa vai ter uma. A gente vai para a parte de alçada, o que você pode fazer por ele ali, o que vai precisar da autorização de alguém, tá? Eu tô passando por alto aqui, mas envolve muitas coisinhas, tá? Cada tipo de atendimento específico desse envolve muitas coisinhas que cada empresa vai ter os seus procedimentos. Então, o melhor para a empresa é ver o que pode dar problema inicialmente, treinar o seu atendimento, seja presencial, seja por telefone. Eu lembro por chat, eu lembro que acontecia muito isso na época, da pessoa não entender por telefone e a gente explicar e não tá entendendo. E a gente falar, Senhor, então faz o seguinte, vai lá no atendimento pessoal, porque a gente não quer perder o cliente, a gente quer que ele entenda. E a gente mandava ele para atendimento pessoal, que tinha um endereço lá na Barra da Tijuca. E ele ia lá e lá, a pessoa, assim, às vezes, sabe, explicando olho a olho, olha aqui, mostrando na fatura, ele ia compreender melhor, o cliente compreendia melhor, ou de fato compreendia, né, porque não tinha entendido nada no atendimento telefônico. Então, independente do tipo de atendimento, do canal de atendimento, é importante que a empresa forneça o treinamento para que seus operadores compreendam como a melhor forma de atender os clientes de acordo com as formas de cobrança da empresa, tá bom? Falei pra caramba, né? Mas é bom só para vocês entenderem o quanto que isso é importante, o quanto que a gente não pode tratar como se fosse mais uma coisa, tá? Nem o técnico, nem o financeiro. É tudo cuidado que a gente tem com o cliente, com nossos clientes, se eu falar como empresa aqui. É tudo cuidado que a gente tem que ter com os nossos clientes, tá? Como eu falei aqui, minha empresa é pequena, eu tenho um número de clientes que eu mesma consigo coordenar, né? Então, se o meu cliente tiver alguma dúvida por relação aos boletos que estão sendo cobrados, o que está sendo cobrado, ele fala comigo. Eu já sou a dona, então eu mesma sei o porquê que eu estou cobrando cada coisa. Mas numa empresa enorme, numa empresa grande, como que a gente vai fazer isso? Tá? É importante que quem vai atender saiba do que está falando, saiba os procedimentos e a melhor forma de fazer aquilo. E lembrando que a experiência, com o tempo, né, os atendentes, né, vão se desenvolvendo, né? Então a empresa tem que investir em treinamento, tem que investir na qualidade deste atendimento. A gente vai falar aqui de cobrança bem rapidinho, tá? Porque não é um módulo sobre cobrança. Como eu falei, cada empresa tem as suas particularidades, mas eu queria que vocês assistissem a um vídeo em que a pessoa da empresa lá dá várias dicas de como cobrar ao cliente. Eu não vou entrar aqui no mérito do ativo de cobrança, tá? Que é um serviço que a empresa pode ter, porque o módulo, eu tô falando sobre atendimento ao cliente, absorver o atendimento que chega, as necessidades do cliente, tá? E a cobrança, ela vai ser um braço da empresa, né? A empresa fez um acordo com o cliente não está cumprindo por algum motivo, e a empresa precisa entender o porquê.
tá? Porque ela não quer perder esse cliente, ela só quer que ele volte a pagar. Tá? Então a gente não vai se aprofundar nisso, mas esse vídeo que nós vamos assistir agora vai deixar bem claro como que a empresa pode fazer isso de forma a manter esse cliente na base, tá? Que ele continue ali com eles. E é claro que é mais específico para serviço, mas tem várias dicas que servem para produtos também. Vou colocar aqui, daqui a pouco eu volto. De acordo com os dados do Serasa, mais de 61 milhões de adultos no país estão endividados. Isso significa, gente, quase 41% da população adulta do Brasil. Grande parte desse problema se deve ao lento ritmo do crescimento econômico no país nesses últimos anos, o que contribuiu para essas taxas altas de desemprego e, consequentemente, o aumento dos níveis de inadimplência. Nesse cenário, é fundamental saber cobrar um cliente. Afinal, é preciso que essa abordagem não seja agressiva para que essa relação amigável seja mantida e o pagamento efetuado. Por isso, montamos esse vídeo com algumas dicas que vão te ajudar a fazer as cobranças da melhor forma possível. Vamos lá? O primeiro passo para cobrar um cliente é ter um cadastro com todas as suas características de pagamento. Assim, é possível acompanhar essa frequência de pagamentos e se há episódios de inadimplência recorrentes. Afinal, gente, atrasar o pagamento por alguns dias é muito diferente do que deixar de pagar a escola por 4 meses. No primeiro caso, somente um lembrete pode ser suficiente, enquanto que no segundo é necessário um outro tipo de abordagem mais aprofundada. Para ter um diálogo efetivo, é preciso conhecer o histórico do cliente, ou seja, ter em mãos os dados é fundamental para cobrar um cliente de maneira eficiente. Existem vários motivos para explicar o não pagamento de uma mensalidade, como por exemplo, escassez de recursos, insatisfação e o esquecimento. Supondo que um cliente tenha esquecido de pagar uma dívida, o que é extremamente comum, enviar uma primeira cobrança por e-mail é uma ótima alternativa. Isso porque essa forma de comunicação serve como um lembrete, já que não expõe quem está devendo. A dica é enviar uma informação breve sobre o prazo que está vencido e um novo boleto ou uma nova forma de pagamento para que o cliente possa quitar sua dívida. Também é importante colocar os dados de contato no final do e-mail. Certamente o cliente não está inadimplente por escolha. Sendo assim, provavelmente há uma situação de relevância para que esse pagamento esteja em atraso. Por esse motivo que ter empatia e oferecer ajuda podem resolver a situação. A dica é dialogar com o devedor e descobrir o que está acontecendo com a sua situação financeira. Assim, é possível definir opções para ajudá-lo que se enquadrem à realidade financeira atual, como parcelamento de dívidas, se o caso for falta de recursos, ou quem sabe um desconto no valor. É importante que a pessoa que lida com as inadimplências seja calma. Por esse motivo, é fundamental designar uma equipe bem treinada para essa função. Além disso, a equipe deve ter conhecimentos sobre as leis previstas no Código de Defesa do Consumidor. Ele proíbe, por exemplo, práticas como excesso de cobranças, expor o cliente a um constrangimento ou fazer ameaças. Com esses conhecimentos, o funcionário saberá como fazer uma cobrança sem ter problemas judiciais. Agora fique atento no que eu vou te falar. Separar as questões pedagógicas dos processos financeiros da instituição é essencial para que os responsáveis percebam que a maior preocupação está relacionada à qualidade de ensino e não ao lucro que obtém através dos pagamentos das mensalidades. O ideal é que essa situação seja resolvida por uma equipe de profissionais capacitados e que não tenham vínculos emocionais com os responsáveis, ou seja, que não estejam envolvidos no processo educacional. No entanto, também é fundamental que essa conversa seja feita de forma amigável, educada e respeitosa. Quando o cliente se sente compreendido e acolhido, as chances dele querer resolver essa pendência aumentam. Afinal, a empresa demonstrou respeito e compreensão pela sua situação. Do contrário,
Se a cobrança é feita de forma rude, agressiva, é possível que o cliente adie o máximo o pagamento ou até opte por não aceitar aquela dívida. O equilíbrio na frequência de contato é fundamental para que o pagamento seja efetuado. Se a cobrança for feita com muita frequência, o cliente vai começar a se irritar e provavelmente vai começar a ignorar os contatos da empresa. No entanto, quando a gente cobra de forma tardia, haverá um tempo muito maior para você conseguir resolver aquela situação. O indicado é a gente enviar um e-mail na mesma semana em que não houve o pagamento. E o SMS também pode ser muito útil nesses casos, visto que ele é uma mensagem curtinha e nele a gente pode incluir um link para a página que gera o boleto da escola. Saber como cobrar um cliente é uma tarefa muito difícil. Uma forma de você conseguir evitar essa ação é oferecer um bônus para aquelas pessoas que pagam em dia ou de forma antecipada. Por exemplo, uma vantagem relacionada à pontualidade, como um desconto para quem paga até o dia 10, por exemplo. Dessa forma, é possível que o cliente que está com poucos recursos se programe melhor para adiantar o pagamento, visto que ele vai pagar um valor menor. Lembre-se de que, embora o cliente possa não conseguir resolver aquela situação naquele momento, se o diálogo for profissional e educado, há grandes chances dele conseguir quitar essa dívida no futuro. Um software de gestão escolar, nesse caso, é um verdadeiro trunfo, visto que todas as informações do devedor estarão arquivadas num só lugar e você vai conseguir enviar e-mails e SMS em massa e obter os relatórios gerados, que ajudem muito no trabalho da equipe responsável. Ainda está com dúvida nesse assunto? A gente preparou um e-book que pode te ajudar ainda mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Viram o vídeo? Gostaram? Várias dicas bem legais, né? A realidade dela ali, que ela tá falando, é para administradores de escolas, né? Mas todas as dicas, a maioria das coisas que ela falou se adequa para empresas de serviços, né? De cobranças, né? Porque o produto, geralmente, você o paga no dinheiro, no cartão de crédito e acabou, é uma vez só. Né? Mas as empresas que fornecem serviço, no caso serviços de crédito, que aí já o cartão de crédito já é um serviço que ele fornece, né? Elas precisam saber como cobrar. Então, empresas de serviço no geral, telefone, linha telefônica, internet, escolas, gente, tudo que gera serviço, tudo que presta serviço e que tem uma mensalidade. Essas dicas, elas são muito importantes porque é um relacionamento mais longo, né, com o cliente, né? E que pode se renovar por um tempo, por muito tempo. Né? A gente só cancela alguma coisa quando a gente recebe uma oferta ou muito melhor, né, ou porque a gente está insatisfeito. Né? E a gente vai ver como que a gente pode dar evitar isso na nossa próxima aula sobre retenção. Mas basicamente o que foi falado nesse vídeo foi sobre ter conhecimento, né? Conhecimento, o treinamento e a cordialidade, em que se deve tratar o cliente, tá? Então, conhecimento sobre o que você está falando, sobre os processos da empresa, treinamento, tá? Eu acho que isso pode partir do atendimento também, de ver que uma coisa não está muito bem explicada ou que está dando muito problema e sugerir um treinamento, pedir um treinamento para a empresa em relação àquele produto, aquele serviço, aquela cobrança, aquela parte técnica, cancelamento, a qualquer coisa. E a cordialidade que nunca deve deixar de existir em todos os atendimentos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acabou ficando um pouquinho mais longa do que eu planejei, mas é isso. A gente vai conversando, a gente vai contando as experiências. E é bom para vocês, se você ainda não viu uma realidade dentro de um atendimento, vocês conseguem imaginar a prática, né? Porque aqui eu falo muito da teoria, mas quando eu conto as minhas experiências, eu tô falando da prática aqui com vocês, de como que funciona, do que pode dar errado. E isso para que vocês já, quando observarem, lembrarem e colocarem em prática os conhecimentos adquiridos aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a parte 8, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!